Depois de a restauração da relação entre pai e filho, entre Davi e Absalão. Absalão havia matado o seu irmão e havia passado um tempo fora do reino. Joabe intermediou uma conciliação para que Absalão pudesse voltar, e a princípio ele volta e fica sem a permissão de entrar no palácio, mas um pouco afastado, até que novamente ele solicita ao rei para que ele pudesse ser completamente perdoado e voltar a habitar no palácio e ter todos os privilégios que ele tinha anteriormente. O rei decide perdoá-lo e ele volta a viver no palácio. Mas a Escritura nos mostra que Absalão ele era bastante ardiloso. Desde o momento em que ele voltou, ele já contratou homens para correr adiante dele, ele já contratou um carro e ele ia para a porta da cidade para todos aqueles que estavam entrando na cidade. Ele ele abraçava as pessoas, ele beijava as pessoas e ele procurava saber de onde a pessoa vinha. Ele ouvia a causa da pessoa e ele dizia: quem dera eu fosse o rei de Israel para que pudesse julgar a tua causa e fazer o bem a você. E a Escritura diz que ele ia conquistando o coração das pessoas. Ele ia nesse trabalhar na surdina, ele ia conquistando o coração daqueles que estavam muito aflitos, né, porque ninguém ia se deslocar da sua cidade, largar o seu trabalho ao rei, se não tivesse uma grande causa, uma grande questão para ser julgada pelo rei. E ele ia ao povo para falar isso. No final ali no meio do capítulo 14, é uma descrição de Absalão que nos lembra muito a descrição de Saul, e parece que o narrador ele quer nos indicar isso. Ele é aquele homem bonito, forte, mas ele aparenta ser alguém que teme a Deus, né? Mas ele usa até o vocabulário, né, dos termos bíblicos, mas ele não é uma pessoa que serve ao Senhor, segundo Samuel 14, verso 25 ao verso 27. E ele vive tramando até que o ponto nós chegamos no capítulo 16, e ali temos a cena, né, de toda o capítulo 15 e 16, a cena do enfrentamento, onde ele, depois de vários anos, ele vai e diz ao pai que vai cumprir um voto. Ele pede permissão para cumprir um voto ao Senhor, e ele leva as pessoas, e na realidade ele vai fazer as pessoas colocarem ele como rei, e ele vai voltar para a cidade para matar a Davi, matar todos aqueles que apoiarem o rei. Quando Davi recebe a notícia, algumas pessoas que estão com ele, o texto chega a mencionar em torno de 600 pessoas, se move para o deserto, e a gente vai ter uma repetição da cena, né, que foi aqueles dias em que ele viveu perseguido por Saul, vivendo no deserto, nas cavernas, e agora o novo Saul é Absalão, o seu próprio filho, e ele vai viver fugitivo ali nas cavernas, no deserto. O texto faz uma ênfase no capítulo 15, 16, se você ler atentamente, você vai ver quantas vezes se menciona que o povo ia chorando, que o povo ia sofrendo, há um grande lamento, o povo está desanimado, o povo está angustiado. E no meio da descrição, já no capítulo 16, em que ele vê aquele lamento, tem aquele lamento, aquele sofrimento, chega a notícia de que um conselheiro extremamente habilidoso, chamado Aitofel, ele está apoiando Absalão. Aquilo ali mexe muito com Davi. Davi fica completamente abalado com aquela notícia, porque ele sabe da capacidade de Aitofel, da habilidade de Aitofel. A narrativa bíblica vai chegar a dizer que Davi ouvia os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra direta do Senhor, porque ele sabia da habilidade, né, do conhecimento de Aitofel para governar, para lidar com o povo, para lidar com questões políticas e administrar toda a nação. Ele tinha uma influência muito grande. E aí ele ouve, e a cena agora do capítulo 17 descreve esse conselho de Aitofel, as implicações do conselho dele, e também a palavra de um outro sábio, um outro conselheiro do rei, que Davi, no capítulo 16, quando ouve a notícia de que Aitofel vai
apoiar Absalão, ele chama um homem chamado Uzai e diz, olha, você vai lá para o palácio e você vai ser aquela pessoa que vai tentar dissipar o conselho de Aitofel. Tudo que Aitofel disser, você vai ser contra para a proteção do povo do Senhor, a proteção daquele de onde vem o Messias da igreja do Senhor. E Uzai vai com essa missão. Ele é um conselheiro do rei. Ele, no capítulo 16 tem até uma cena em que Absalão, quando vê Uzai, ele questiona, ele suspeita da pessoa de Uzai. Por que você não seguiu o rei? É assim que você é fiel para com o seu amigo? E aí Uzai, ele insiste, até que Absalão aceita ele como sendo conselheiro do rei. Então, a primeira cena que nós vemos no texto, verso 1 ao verso 4, é o conselho de Aitofel. E a própria Escritura, temos a narrativa, né, de alguns elementos, mas nós lemos esses argumentos, essa narrativa, à luz do que o próprio Deus diz do que foi o conselho de Aitofel. Né? O versículo 14 nos diz que o conselho de Aitofel foi um bom conselho. Né? Da perspectiva sobre a habilidade de governar, a habilidade daquele que tem a capacidade de fazer a leitura do povo, a leitura de como estava Davi, os seus homens, e qual seria a obra mais eficaz para vencer aquela batalha. Não é bom no sentido de ser espiritual, de ser piedoso, mas bom no sentido de que, de fato, aquele cidadão era alguém extremamente habilidoso para aconselhar e saber como se proceder em esses momentos de guerra. E aí, Aitofel dá alguns conselhos. Né? Você observar o versículo 17, a primeira coisa que ele diz é que Absalão deveria escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Ele entende que não necessita levar todo o povo, milhares de pessoas, mas apenas 12.000 homens. É suficiente à luz das narrativas do capítulo 15 e 16, porque um pouco do que acontece aqui no capítulo 15 ao 17 é que Davi está indo para o deserto, caminhando, e tem alguns diálogos com os seus companheiros, e enquanto que Absalão está lá entrando em Jerusalém, Absalão não sabe muito bem como está Davi, como está a reação de Davi, e Davi também não sabe muito bem como está Absalão, tanto que ele envia tanto Uzai como 4 sacerdotes para que colham informações e enviem notícias para ele saber como se comportar diante daquilo que está acontecendo. Então, a leitura que Aitofel faz é uma leitura clara à luz das informações que, mesmo que ele não saiba, mas é aquilo que está no capítulo 15, 16. Davi estava com 600 homens e ele estava exausto, ele estava desanimado, ele estava chorando, ele estava abatido. A cena não é a cena daqueles homens prontos para a batalha, mas são homens completamente abatidos, completamente destruídos emocionalmente diante daquela cena, né, do filho que traiu o pai. Ele pediu permissão ao pai para fazer um voto ao Senhor, para ir cultuar, e ele enganou Davi completamente. Davi está chorando, está angustiado, e Aitofel diz, olha, só precisa ir 12.000 homens. E ele diz, olha, eu vou liderar esses homens, eu vou conduzir esses homens. Isso para o rei era algo extremamente cauteloso, porque Absalão não iria se colocar em risco. Ainda que esses 12.000 homens não conseguissem matar a Davi, ele poderia enviar novos homens, ele poderia fazer um segundo movimento. Então era uma atitude cautelosa, sábia nesse sentido, de pensando na vitória de Absalão. E ele diz algo que é o retrato dos capítulos anteriores. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Se você atentar para 2 Samuel capítulo 16, verso 14, diz aí, o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. É a cena que se apresenta no capítulo anterior. Davi está exausto, o povo está exausto. E aí Aitofel faz a leitura, ele diz, olha, esse povo deve ter saído às pressas, eles não saíram com muitas provisões, eles devem estar exaustos, e a melhor hora é agora nós irmos atacar eles, porque eles não estão esperando esse ataque rápido, nós vamos pegar eles cansados, exaustos, nós vamos fazer todo o povo fugir e vamos matar apenas o rei.
Aitofel aqui, na sua habilidade, algo interessante também é que ele sabe que ele está pensando no pós-guerra. Como ele vai fazer com que esse reino de Absalão não viva em conflitos, porque imagine Absalão ir para aquele ataque, ele matar o sobrinho de alguém do palácio, um oficial dele, um filho de um oficial dele, ele vai gerar intrigas, vai gerar mágoa, vai gerar problemas, e Aitofel, ele diz, olha, você vai lá e mata o seu pai, você é cirúrgico nessa obra, e aí isso vai promover certamente a conciliação do reino, vai ser melhor para o reino nesse sentido. Ele diz isso, verso 3, farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar, assim todo o povo estará em paz. O povo não iria ficar com medo de ter apoiado Davi e ser morto pelo rei, porque o rei iria mostrar que queria apenas matar a Davi, ele iria mostrar misericórdia, iria receber o povo e o reino iria continuar. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel, as pessoas viram como a Aitofel, com sua habilidade de pensar como atacar eficazmente no pós-guerra, em todos esses elementos, ele poderia seguir esse conselho e ser próspero. Aqui, nesses 4 versículos, nós podemos ver a habilidade de um homem cheio da graça comum, da habilidade de ler pessoas, de governar, de aconselhar, mas a profunda pobreza espiritual, porque ele estava aconselhando, usando a sua habilidade para destruir aquele que representava o Messias. E de onde vinha o Messias? Ele estava ali para o que o próprio texto vai nos conduzir, à medida que nós caminhamos para o final do capítulo, vemos que ele estava muito preocupado com a sua própria glória. Ele não se preocupa com a glória de Deus, não se preocupa com uma revelação especial, porque Deus havia dito a Samuel, e Samuel já havia dito que o descendente de Davi seria o Cristo, e que o reino do Senhor seria por intermédio do reinado de Davi. Ele tem um profundo conhecimento da graça comum, mas uma pobreza de conhecimento da verdade revelada pelo Senhor. Esse fato, meus irmãos, nos ajuda a refletir sobre o ponto de que 2 aspectos. Primeiro, aquilo que Agostinho dizia, existe muito do conhecimento de Deus derramado aos ímpios por meio da graça comum. E quando nós vamos a um congresso, a uma conferência, aprender sobre as demais áreas, as artes da vida, e aprendemos por intermédio de alguém que não conhece a Deus, Agostinho dizia que quando você se apropria de um conhecimento que está na mão de um ímpio, na realidade nós estamos nos apropriando de um conhecimento que pertence a nós, a igreja, porque ela procede do nosso Deus. E aí, nesse sentido, nós podemos fugir do extremismo que é o fundamentalismo, quando ele faz essa cisão, de as coisas de Deus e as coisas do mundo. O movimento reformado ele é distinto nesse sentido, porque nós entendemos o conhecimento de Deus e a graça de Deus que está derramada em toda a sociedade, em toda a humanidade. Nós podemos aprender, sim, com aquelas pessoas que não professam a fé e podemos crescer no conhecimento e sermos enriquecidos nas demais áreas da vida. Mas nós também precisamos ter uma cautela de saber que o coração de Aitofel é o coração de alguém que não teme a Deus. E muitas vezes a igreja ela sofre indo para um outro extremo, o extremo da idolatria. A igreja, em vários momentos da sua história, lidou com pessoas que surgem no meio da sociedade, com habilidades extremas em uma área específica. Vivemos dias em que um pensador católico, falando sobre política, falando sobre filosofia, nos chamou a atenção nos últimos anos, e como esse homem era profundamente habilidoso para falar alguns conceitos
que são conceitos que o povo de Deus defende, e como ele fazia uma exposição lógica, argumentos, e isso trouxe enriquecimento a quem pôde ouvir e aprender com ele. Mas era um homem ímpio, e naquele momento em que havia, perto da eleição, havia uma cisão muito grande em nossa nação. Nós vimos, no meio da pandemia, algumas pessoas do meio evangélico, por apreciarem tanto esse pensador, migrando da igreja, indo para círculos ortodoxos e círculos católicos, porque eles não souberam fazer esse crivo de colher o conhecimento que vinha desse homem e passaram a ouvir outros ensinamentos. Esse homem passou a ensinar o coração deles, a ensinar sobre a vida espiritual. E nós, como igreja, nós podemos apreciar a habilidade e o conhecimento que existe em Aitofel, ao mesmo tempo que repudiar a pobreza e toda rebeldia contra a palavra de Deus que vem de Aitofel. Nós podemos fazer como Calvino, ler os filósofos, aprender com a sabedoria ao longo da história e julgar aquilo que eles dizem, se está de acordo ou não com a palavra. Eu posso fazer esse movimento que Agostinho faz, colher o bom, o conhecimento da glória de Deus que foi derramado na graça comum, ao mesmo tempo que eu tenho claro esse conhecimento de que eles não vão me ensinar sobre a revelação de Deus, não vão me ensinar sobre a fé, porque é nas Escrituras que eu vou aprender sobre esse Deus. Esse texto nos mostra nesse primeiro trecho sobre essa habilidade de Aitofel, como nós podemos lidar com isso. Mas logo em seguida nós vemos o conselho de Uzai, versículo 5 ao versículo 14. Há uma cena, antes propriamente do conselho de Uzai, que é uma preocupação de Absalão em ouvir algo antes que ele tome a decisão, ouvir uma nova opinião, uma outra opinião. O versículo 5 diz: disse, porém, Absalão: chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra, senão fala tu. É interessante esse movimento de Absalão, no sentido de buscar aprender, buscar ouvir. Ele é um homem ímpio, um homem que não teme a Deus, e a Bíblia descreve o homem que não teme a Deus como um homem de coração duro, um homem que não quer ouvir a verdade de Deus. E de fato isso acontece com aquele que não teme a Deus. Ele não é que ele não deseja aprender, ele não deseja aprender a verdade. Absalão, e o movimento que o coração do homem ímpio ele faz pode ter até esse interesse no aprendizado, interesse em ouvir, mas ele vai apenas se arrepender quando ele abandona um conceito por um outro conceito que satisfaz mais o seu coração. Ele não faz aquilo que a Escritura nos manda fazer, abandonar o caminho mau pelo bom caminho. O processo do arrependimento de Absalão é a troca de um mau caminho por outro mau caminho, mas esse outro mau caminho é um caminho que satisfaz mais o seu coração, porque o seu coração é um coração carnal. E é exatamente, ele está na busca por um novo conhecimento, mas não é a busca pela verdade, mas é a busca por algo que vai satisfazer mais o seu coração. Então, disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Esse texto tem os seus desafios, nesse capítulo 17, desde alguns capítulos anteriores, sobre a instrumentalidade de Deus, em como ele vai fazer a queda de Absalão. Uzai é chamado para o enfrentamento. Ele já passou no capítulo 16 por uma suspeita de que ele estivesse ali para enganar, e ele conseguiu convencer Absalão que não estava ali para ser contra Absalão, que não é a verdade, porque ele estava ali contra Absalão. E esse texto, ele lida com essa complexidade, O homem ímpio
que não teme a Deus, que é Aitofel, ele dá um bom conselho para a vitória de Absalão. E um homem que teme a Deus, que é Uzai, ele vai dar o mau conselho para a derrota de Absalão. Esse texto, na sua complexidade, nos seus desafios, ele se assemelha muito e vamos ver uma narrativa em minúcias muito parecida com a narrativa de Raabe mentindo para proteger os espias, aqueles homens enviados, perguntando onde estão os espias. Quando Raabe recebe os espias, a primeira coisa que ela diz, ela olha para eles e diz assim: olha, eu tenho ouvido falar sobre o Deus de vocês, como ele derrotou os egípcios, e nós estamos todos aqui aterrados, temendo esse Deus, e ela passa a fazer aliança com aquele povo, ainda que da perspectiva terrena, da estrutura altamente fortificada que estava Jericó, segundo os olhos humanos, eles não iriam conseguir vencer Jericó, mas com os olhos da fé, aquela mulher faz aliança, ela coloca sua vida em risco, e ela manda os espias ficarem escondidos no terraço. Quando os mensageiros do reino de Jericó chegam para lá perguntar: olha, nós ficamos sabendo que espias entraram aí na sua casa, aí queremos que você entregue os espias para que eles sejam mortos. Eles são espiões. Ela disse: olha, eu não sei de onde esse povo é, e eles já foram embora. Vão e talvez vocês encontrem. E ela estava protegendo esses homens, ela faz aliança com esses homens. Esse texto ele caminha nessa mesma direção. Ela toma a sua posição para proteger esses homens por causa da aliança que ela tem com o povo do Senhor. Uzai, ele vai fazer o enfrentamento e ele passa a descrever, e assim, à luz de tudo que nos foi entregue no capítulo 15 e 16, e do que o próprio Uzai vai dizer adiante, ele está falando tudo contra aquilo que ele pensa. Porque o versículo 8 diz: continuou Uzai, bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Ao longo do capítulo você vai ver que ele vai passar a noite com o povo. E vai ver que a cena de Davi apresentada no capítulo anterior não é como um homem feroz, como a ursa no campo, mas é um homem abatido, chorando. É a cena descrita por Aitofel. Mas ele muda a cena para que Absalão seja mais cauteloso nesse ataque e diz: eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em algum outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, que homens valentes são os que estão contra ele. A ironia é que ele fala, Aitofel falou sobre causar pânico, a assustar Davi, a assaltar a Davi com uma visita inesperada, e na argumentação de Uzai ele está causando pânico em Absalão. Olha a cena que você vai encontrar. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo o Israel, desde Dan até Bersebe, multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel. O conselho de Uzai encontrou um coração carnal e se encaixou mais naquele coração carnal. Aitofel tinha dito: envie 12.000 homens.
Uzai diz: leve todo Israel. O coração de Absalão era um coração raivoso, um coração cheio de maldade, um coração cheio de mágoa. Ele queria uma destruição total. Ele não queria a possibilidade de, no primeiro ataque, a cautela, a prudência. Ele queria uma destruição. Aitofel falou: mate apenas o rei. Uzai falou: mate todo mundo. Não há perdão, não há misericórdia. O que Uzai queria na sua argumentação era ter mais tempo para Davi fugir, o que ele vai falar logo em seguida. Ele queria provocar aquele coração carnal a imaginar que seria uma empreitada melhor, ele reunir todo Israel, ele matar todas as pessoas, e ele ainda diz mais: olha, e você que vai liderar a batalha, não vai ser Aitofel. Ele lida com orgulho, com arrogância de Absalão para que ele procure a sua própria glória e queira esse argumento. E o texto diz que ele olhou para isso, ele ouviu esse argumento e ele disse: olha, esse conselho é melhor. O texto vai dizer que a habilidade de Aitofel Davi estava cansado, Uzai logo em seguida vai dizer que Davi morreria se fosse encontrado naquele momento pelo ataque de Absalão, mas Absalão, ele não está procurando a verdade, ele está procurando aquilo que se encaixa mais no seu coração. Esse é um desafio para nós, discernirmos se nosso interesse por conhecermos a Deus é a verdadeira humildade, ou se o nosso interesse em conhecermos mais a Deus é buscarmos algo que se adequa mais ao nosso coração. Quando alguém se arrepende de uma ideia e passa para outra ideia, não necessariamente é um movimento correto, porque Absalão fez isso. Ele apreciou algo, e depois, quando ele ouviu um segundo conselho, ele rejeitou algo e abraçou esse outra orientação, esse outro conselho, porque isso se adequava mais ao seu coração. Não o movimento que Deus espera de nós, não é a verdadeira humildade, quando nós devemos abandonar um conceito, uma ideia, uma prática por ela estar contrária à vontade de Deus. Quando nós avaliamos os nossos caminhos, os nossos passos à luz da verdade de Deus e não à luz dos nossos próprios corações, à luz daquilo que se encaixa, né? As pessoas querem escolher o que é justo, o que é santo, o que é correto, à luz do conhecimento que eles têm da cultura, da história, e desprezam o conhecimento da palavra de Deus. Isso não é a verdadeira humildade, o verdadeiro arrependimento. A verdadeira busca pelo conhecimento é o conhecimento daquele que emana das Escrituras, que julga o meu julgamento, que julga as minhas opiniões, que julga os meus passos, para que eu entenda qual é a vontade de Deus. Na soberania do Senhor, esse texto nos desafia a essa instrumentalidade. Deus usa Uzai para enganar Absalão. E o texto diz isso explicitamente. Final do versículo 14: pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Quando eu leio esse texto, eu creio que o conceito que nós vemos aqui é a mesma verdade exposta em Romanos capítulo 1, quando Deus entrega o ímpio ao seu próprio coração, né? Aqueles que são rebeldes e provocam a ira de Deus. Nós lemos um texto na liturgia que fala sobre, em João, que fala sobre a profecia de Isaías, né? Que Deus cega o entendimento. Há uma citação dessa profecia também em Romanos 11, como Deus, na sua soberania, pune o ímpio na cegueira do seu coração. Ele faz o ímpio seguir o seu próprio coração enganoso, e ele vai seguindo a passos largos no pecado. A instrumentalidade da ira de Deus. Deus não freia, pelo contrário, Deus faz ele avançar. Isso tem uma aplicação para nós, meus irmãos, para nós, quando muitas vezes somos abatidos, quando nós temos muitas vezes um projeto, algo na nossa vida, e nós vemos aquilo pela soberania de Deus não avançar, e Deus não tira aquilo de nós, Deus segura os nossos passos. Nós vemos Deus como um pai que cuida de nós, nos guarda,
e ao vermos isso, algo que deve trazer alento ao nosso coração é que nós não somos abandonados como os ímpios. Romanos 1 diz que Deus entregou os ímpios aos seus próprios passos, e Deus, Ele não nos entrega, Ele nos freia, Ele cuida paternalmente, Ele nos disciplina. Quando muitas vezes estamos abatidos porque temos que refazer projetos e planos, porque aquilo que nós pensávamos não deu certo, nós temos esse alento para o nosso coração, nós não somos como os ímpios abandonados. Deus cuida de nós como pais a filhos, vai guiando a nossa história. Agora, a terceira cena do texto, o povo da aliança, versículo 15 ao versículo 22. Uzai, ele depois de dar a orientação e acabar com o conselho de Aitofel, ele vai para aqueles que estão trabalhando secretamente para avisar a Davi, para a proteção do povo de Deus. Versículo 15 diz: Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo, não passe esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Em outras palavras, ele disse, olha, exatamente o conselho de Aitofel ia destruir vocês, eu estou prevenindo vocês para vocês cruzarem o Jordão, não fiquem com o povo. Foi exatamente o que Aitofel disse. Ele manda secretamente o aviso para a proteção do povo, ele ganhou tempo para que Davi pudesse fugir, cruzar o rio e ficar mais distante. Então, toda a ideia de juntar todo o exército vai levar um tempo, e agora ele consegue mais um tempo para proteger a Davi. Esse grupo de pessoas que estão colocando a sua vida em risco envolve esses 2 sacerdotes, depois mais 2 no versículo 17, e uma criada. E mais uma família, uma mulher com o seu marido que vão na sua casa fazer a proteção daqueles que vão ser os mensageiros, como os 2 espias na história de Raabe. Versículo 17. Estavam Jonatas e Aimaas junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço, avisou a Absalão, porém ambos partiram logo, apressadamente entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela, e assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram, onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher, já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os 2 moços e foram dar aviso a Davi e lhe disseram, levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Um desafio, meus irmãos, que nós temos ao estudar as Escrituras é estarmos dispostos a aprender sobre Deus, sobre a verdade revelada, a entender que a Escritura trata sobre aquele que é cheio de glória, que é o Senhor Deus, Ele é um ser complexo. Nós não podemos, ao estudar sobre Deus, ao tratar verdades que muitas vezes são simples nas Escrituras, a imaginar que tudo nas Escrituras é simples. E quando lidamos com esse texto, muitas vezes as pessoas optam por um caminho de ignorar a verdade do texto. Nós temos um texto complexo, onde o povo de Deus está tomando uma decisão e eles estão mentindo àqueles que são os mensageiros do rei, porque eles são o povo da fé. Como entender isso? É um desafio. Não é um texto que talvez dos mais simples para ser analisado. Mas creio que um princípio deve permanecer em nossos corações, eu não posso ignorar a verdade revelada quando muitas vezes aqueles conceitos que eu tenho sobre as Escrituras, no meu coração já claros ali, eu preciso me debruçar, eu preciso tentar entender, eu preciso lidar com o desafio que está no texto. E me parece que esse texto ele caminha na mesma direção de
daquilo que acontece com as parteiras, daquilo que acontece com uma Raabe ao proteger os espias. A verdade que os reformadores falavam sobre a obediência a Deus deve estar em primeiro lugar, e muitas vezes o povo de Deus teve que lidar com o tema da desobediência civil, quando eles tiveram que lidar com leis imorais que contrariam a palavra de Deus, e eles tiveram que, como um ato de fé, desobedecer. Evidentemente, o rebelde tenta usar isso indevidamente e usar o tema da desobediência civil para justificar todos os seus atos de rebeldia. Mas os amigos de Daniel, em Daniel, as parteiras, Raabe, ela é mencionada em Hebreus 11 como ela tendo uma atitude de fé, porque há momentos na história, e muitos estão hoje missionários espalhados pelo mundo, em que eles, para serem fiéis a Deus, eles precisam desobedecer leis civis. As leis civis, elas, quando nos determinam desobedecer a Deus, elas devem ser desobedecidas. E podemos pagar o preço. A família da fé é a família de 4 sacerdotes que estão se colocando em risco, uma família de uma mulher que coloca ali. Era muito mais cômodo para eles ficar do lado de Absalão, estar do lado do rei com todo o seu exército, mas eles se colocam a vida em risco. E a mesma fala que o Senhor Jesus nos faz no Novo Testamento: aquele que amar a vida mais do que a mim não é digno de mim, aquele que amar pai ou mãe, aquele que não estiver disposto a pegar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Essa é a verdade, que Cristo deve ser colocado em primeiro lugar. A prioridade na obediência é ao Senhor. Eles partem para o enfrentamento, eles vão levar a informação a Davi, eles tomam partido, eles foram vistos. Certamente vai haver implicações sobre a vida desses 2 sacerdotes. Absalão vai tentar tirar a vida. Lembra da cena em que Davi, quando estava fugindo de Saul, ele recebeu um pão para alimentar a ele e aos homens que com ele estavam, e Saul foi lá e matou toda aquela família sacerdotal. Absalão, ele é um novo Saul, ele repete os movimentos de Saul, ele vai querer destruir todos aqueles que apoiaram a Davi. O verso 21 e 22 diz que eles foram até Davi para levar a informação, levar a notícia para a proteção da igreja, para a proteção do povo de Deus. Versículo 22 diz: então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Eles ouviram a informação daqueles que colocaram a sua vida em risco em favor da igreja. É interessante, né, esses movimentos de dar a vida em favor dos irmãos. A Escritura nos faz isso muito, nos chama pelos adjetivos que pertencem a Deus. Deus é santo, nós somos chamados de os santos. Deus é fiel, nós somos chamados de os fiéis. Em Cristo, meus irmãos, pela graça de Deus, nós somos perdoados, mas os atributos de Deus, eles são derramados em nós. Nós não somos iguais a Deus, mas nós somos transformados de glória em glória. E pela bondade de Deus, os atributos de Deus, eles são parcialmente derramados sobre nós, e nós somos transformados à sua imagem, em fidelidade, em santidade, em bondade. Uma mulher que bondosamente protegeu esses espias, esses irmãos que vão lá proteger, levar a informação, repetindo o que o nosso Salvador fez para conosco. A última cena do texto, verso 23 em diante, fala sobre as implicações disso. O verso 23 diz: vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para a casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Isso porque a sua opinião não foi ouvida. Esse homem extremamente habilidoso, mas ele não via propósito na vida se ele não fosse exaltado. Ele não vivia para a glória de Deus. Ele não vivia para servir.
Quando ele foi agora colocado como segundo, o seu conselho apenas não foi ouvido naquela circunstância, ele perdeu o sentido da vida, ele tirou a sua vida, porque ainda que ele fosse um homem extremamente habilidoso, que poderíamos aprender com ele, ele não conhecia um princípio básico, viver para a glória de Deus. Nós fomos criados para isso, para viver para a glória de Deus. Acabou o propósito da vida dele, porque ele não foi ouvido. Um homem extremamente rico na graça comum, mas profundamente pobre na riqueza espiritual. O versículo 24 diz: Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Né? Você vê uma preocupação dele narrar a família, né, desse novo general. Por quê? Porque ele é primo do general de Davi. Né? É isso que o ímpio faz, ele provoca a inimizade. Veja o que Absalão está fazendo, ele está colocando família contra família. Ele quer destruir a aliança do povo. Imaginem esse general matando não apenas Davi, mas matando os seus primos, matando os seus familiares. Toda vez que... E aí a gente vê um propósito, né, em 2 Samuel, uma ênfase muito grande, toda vez que vai citando sobre Joabe, sobre Amasa, sempre fala, eles são filhos de Zeruia. E aqui chega o ponto para dizer, olha, esse também é parente de Zeruia, que agora está com Absalão. Versículo 27 diz: tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi, ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Os ímpios fazem exatamente o que Satanás faz, eles provocam a inimizade. Agora veja o que é a família da fé. Pessoas estrangeiras que vêm de outras nações, que estão unidas por um elo, que é Cristo, estão colocando a sua vida em risco, estão levando provisões a esse pequeno grupo, em torno de 600 pessoas. Camas, bacias, vasilhas, trigo, cevada, pessoas de outras nações, filhos de Amon, um povo amaldiçoado, esses que em Cristo foram benditos. Pessoas que vêm de outros povos, de outras nações, seguindo o homem carnal, você pode sair da família da fé e viver na inimizade. Mas você, vindo de longe, ao ouvir a verdade de Deus, você é unido à família da aliança. Há uma relação de proteção, de cuidado, de provisão, por causa do Redentor, do Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando, meus irmãos, para o final da exposição, e eu queria tirar algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, eu queria reforçar esse conceito que eu falei sobre a riqueza da graça comum. Acho que é um dos pontos altos do texto, sobre a habilidade de Aitofel e como nós, como povo de Deus, podemos, de fato, sermos abençoados nesta vida, se nós tivermos esse conceito que Agostinho tinha claramente na sua mente, né? Sermos aprendizes, estarmos dispostos a aprender sobre o conhecimento de Deus nas artes, nas demais áreas da vida, para benefício do homem, para benefício da nossa família, sobre as demais áreas da vida, sobre cuidado com a saúde, sobre a administração financeira, sobre todo e qualquer tema. Nós ouvimos sobre isso, né? Aprendemos e lermos, participarmos de conferência, congresso, estarmos dispostos a conhecer mais e aprender sobre isso, para usarmos isso para a glória de Deus. Mas certamente, muitas vezes, nós vamos aprender isso por meio de pessoas que não conhecem a Deus. Precisamos
reconhecer que a Escritura nos ensina isso, que o conhecimento de Deus é derramado na humanidade por intermédio da graça comum. Esse texto também nos ensina sobre esse desafio da instrumentalidade de Deus de usar o engano contra o enganador, para satisfazer o seu próprio coração. No meio dos decretos de Deus, há essa instrumentalidade, deixar o ímpio seguir o seu próprio coração, para que ele avance no seu próprio coração, e aí, ainda que o bom conselho estava em Aitofel, mas é Uzai, o servo de Deus, que faz isso para que haja a destruição de Absalão, assim como ocorre em Romanos capítulo 1. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, que há uma aliança no meio do povo da fé. O povo da fé, nesse texto, é descrito como servos. Aqueles jovens que vão enviar notícia, aquela mulher que protege os espias, que guarda ele no povo, homens de outras nações que levam vasilhas, que levam trigo, que levam camas para as pessoas repousarem. E como é maravilhoso, meus irmãos, servir uns aos outros. Quando nós estamos servindo, nós estamos imitando o nosso Redentor. A palavra de Deus nos diz que é maravilhoso nós servirmos, e como é bom nós seguirmos por esse caminho, levarmos a misericórdia, levarmos graça, derramarmos bondade sobre os nossos irmãos, cuidarmos uns dos outros. Nós estamos imitando de fato o nosso Redentor. Ele veio para servir, ele veio para sofrer em nosso lugar, ele veio para nos dar conforto, tirar da angústia da nossa alma e trazer conforto para a nossa alma. Isso para nós é uma palavra de encorajamento, como nós devemos servir uns aos outros, imitando o nosso Redentor. Que o Senhor Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela Tua verdade, pela Tua palavra gloriosa, que nos alimenta, que nos fala, ó Deus, sobre os Teus decretos, sobre os Teus propósitos, sobre a Tua soberania, e sobre como nós, ó Deus, como povo da fé, devemos Te render graças, devemos Te imitar, Senhor, porque nós fomos redimidos para Te servir, para Te glorificar. Ajuda-nos, Senhor, em nossa vocação. Ajuda-nos, Senhor, em nossos dias, para que possamos viver para a Tua glória, para que possamos avançar no conhecimento da Tua verdade e honrar o Teu santo nome em nossa caminhada de vida. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos jovens, abençoa a Tua igreja, ó Deus, para que possamos crescer e avançar para a glória do Senhor. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Nos coloquemos de pé.